Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 29 a 31. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim dais testemunho contra vós mesmos, de que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Palavra da salvação. Comentário Mateus 23, de 29 a 31. São João Crisóstomo. Não os incrimina porque edificam sepulcros, mas diz mal da intenção com que edificavam, já que não os levantavam para honrar aqueles que foram mortos, mas como se estabelecessem para si mesmos um pomposo aparato em homenagem aos seus assassinatos, e temendo que, no tempo futuro, se os sepulcros fossem destruídos, perecesse a memória de tão grande atrevimento. Ou porque diziam entre si: se fizermos o bem para os pobres, não serão muitos os que veem e só poderão vê-lo por um curto tempo. Não seria então melhor levantar mausoléus que todos possam ver, não só na época atual, mas também no porvir? Ó homem insensato! De que aproveita essa lembrança depois de sua morte, se serás atormentado onde estás e louvado onde não estás? Enquanto castiga os judeus, Deus ensina os cristãos, porque se tivesse falado só para aqueles, restariam apenas ditos e não escritos. Mas agora tudo isso está dito por causa daqueles e escrito por causa destes. Portanto, se levantam edifícios santos, juntamente com outras boas obras, trata-se de um aditamento às boas obras. Mas se isto é feito sem outras boas obras, trata-se de paixão de glória secular. Não se alegram os mártires quando são honrados pelo dinheiro, de cuja privação choram os pobres. Sempre os judeus foram cultivadores dos santos do passado e desprezadores dos presentes, mas ainda também perseguidores. E não podendo resistir às acusações de seus profetas, perseguiam-nos e matavam-nos. Depois disso, as gerações seguintes compreendiam as culpas de seus pais e, por isso, como que sofrendo pela morte dos profetas inocentes, edificavam memoriais para eles. Mas eles próprios, no entanto, perseguiam e matavam de modo semelhante os seus profetas, quando estes os acusavam por causa dos seus pecados, e por isso acrescenta-se: e dizeis, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. O que pensavam em seu coração, demonstravam com suas obras. Cristo expõe aqui os costumes de todos os homens maus, porque um compreende a culpa do outro, mas com dificuldade compreende a sua. Um homem é imparcial na causa alheia, mas se perturba em sua própria causa. Todos podemos ser facilmente juízes retos em causa alheia, mas sempre é verdadeiramente juiz e sábio o que pode fazer-se juiz de si mesmo. Prossegue. Assim dais testemunho contra vós mesmos, de que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Que tipo de acusação é ser filho de um homicida, aquele que não tem parte nos projetos do Pai? É evidente que não é nenhuma acusação. De onde fica manifesto que diz isso, porque insinua ocultamente a paridade da malícia. Os costumes dos pais
são um indício do que serão os filhos. Porque se o pai é bom e a mãe é má, ou o contrário, os filhos imitarão ou o pai ou a mãe. Mas se os dois fossem iguais, poderia suceder por vezes que saiam maus os filhos de bons pais, ou o contrário, mesmo que em raras vezes. Assim sucede como quando, fora da regra da natureza, nasce um homem com 6 dedos ou desprovido de olhos.